Olá a todos, eu sou o Vinícius Saraiva, membro do Senagre Júnior, e hoje eu vim aqui dar início ao nosso novo quadro, As Mentes por Detrás do Senagre, que tem como objetivo apresentar os professores que nos auxiliam em nossos projetos, trazendo eles mais para perto de vocês, que são nossos clientes e também seguidores que nos acompanham em nossas redes sociais, além também de trazer temas do nosso cotidiano. E nesse primeiro episódio do nosso quadro, nós iremos entrevistar o nosso tutor, o professor Roberto Lira Vilas Boas, que é docente da Faculdade das Ciências Agronômicas da Unesp Botucatu, onde ele irá contar um pouco da sua trajetória na vida acadêmica, a importância que o Senagre Júnior tem e também a importância da análise química de solo e recomendação de adubação. Professor, muito prazer ter aqui você conosco. E aí, você pode contar um pouco para a gente sobre sua trajetória na vida acadêmica, como que foi, onde você começou? Ok, Vinícius. Obrigado pelo convite. Olá a todos. É um prazer muito grande estar aqui com vocês para colocar um pouco da minha experiência de vida, né? Colocando a minha trajetória e algumas outras questões que o Vinícius vai colocar ao longo dessa entrevista. Começando pela questão da minha trajetória. Eu sou formado pela FCA, com muito orgulho, né? E em 1984, eu entrei aqui em 1981. E durante toda a minha trajetória na FCA, desde os primeiros anos, eu fazia estágio, muito estágio. Então, a área agronômica é uma área muito bonita, é uma diversidade muito grande de informações e de áreas. E, portanto, eu queria experimentar o que tinha de diferente dentro da agronomia para saber exatamente qual seria a minha área de trabalho, aquela que eu mais me encaixava, né? Então, eu fiz estágio em departamento de engenharia, eu fiz estágio no departamento de economia, eu fiz estágio nos solos, o qual me despertou para as questões da importância do solo, de adubação, etc. E fiz estágio também em empresas. Então, assim, é uma coisa importante que eu vejo na formação do agrônomo é poder fazer essa experimentação, ver as áreas efetivas que a faculdade lhe oferece e veja aquela que mais lhe convém, que mais lhe agrada, né? Então eu sugiro todos os alunos, ou até uma forma de incentivar os alunos a fazerem estágio, a procurarem as várias áreas, né, que a faculdade dispõe para poder, então, escolher aquela que agrada mais. Mas, então, ao longo desses 4 anos, na minha época, a faculdade era de 4 anos, né, eu consegui fazer bastante estágio, disciplinas obrigatórias e optativas, e o último estágio meu, inclusive, foi fora de Botucatu. Eu viajava para São Bernardo do Campo e ficava quinta e sexta trabalhando numa empresa de irrigação, já tentando procurar uma área de trabalho que eu pudesse me engajar. Muito bem, mas meu primeiro emprego efetivo, um mês depois de formado, e eu agradeço muito a Deus por isso, né, foi numa cooperativa. Uma cooperativa chamada Cooperativa Agrícola de Cotia. Era a maior cooperativa de agricultores do Brasil, uma cooperativa de japoneses, né? E eu fui alocado para a cidade de Presidente Prudente, trabalhar numa estação experimental. O que era uma estação experimental? Era uma área que gerava tecnologia para produtores. Então você imagine, eu recém-formado, vendo e tendo a oportunidade de ver uma série de culturas, uma série de atividades agrícolas dentro de uma própria propriedade, né? Então, eu assim, tive muita oportunidade de sedimentar todo o conhecimento que eu tive na faculdade e, mais que isso, despertei para uma realidade muito prática, que era pegar o conhecimento e transformar num conhecimento adequado para o produtor. Então, essa oportunidade que eu tive dentro da Cotia foi extremamente importante para a minha carreira, não só inicial,
mas para toda a carreira que eu carrego até hoje. Porque minhas pesquisas, hoje, que eu faço dentro da universidade, são muito objetivas no sentido de resolver problema de produtor. Porque eu enxerguei esse problema lá no campo. Bom, mas antes de falar da minha chegada aqui em Botucatu, eu tive que tomar uma decisão muito importante na minha vida, que foi, eu era muito curioso, sempre fui e recomendo que as pessoas sejam. Por quê? Eu achava que eu podia produzir mais, que eu conseguia produzir mais. Dentro da própria fazenda onde eu trabalhava, onde eu montava os dias de campo com produtores, onde eu tinha uma conversa muito franca com produtores na linguagem deles. E tudo isso, gente, é aprendizado. E isso eu aprendi. Falar a linguagem do produtor, expressar na pesquisa as coisas mais simples, né? Mas chegou num dia, 3 anos depois do trabalho, eu falei, puxa, eu quero mais. E aí eu larguei tudo para fazer pós-graduação. Você imagina alguém que tinha salário, né? Tinha uma certa estabilidade e falar assim, agora eu vou viver de bolsa de novo. Foi a decisão talvez mais importante da minha vida. Mas eu posso dizer que foi a decisão mais acertada. Porque eu me encontrei na pesquisa e me encontrei na questão de ministrar aula. Eram duas coisas que eu gostava muito e essa experiência eu tive aqui dentro da FCA, na pesquisa que eu fiz junto ao Departamento de Solos. E para aqueles que conhecem, o meu orientador foi o professor Bill. Eu fui o primeiro orientado do professor Bill. E ele me despertou para isso. Aquilo estava adormecido. Depois, quando eu voltei para a pós-graduação, puxa, era aquilo que eu queria, né? E aí, passado alguns meses, abri um concurso aqui na faculdade, ainda estava fazendo mestrado, era um concurso de substituto, e aí que eu entrei na FCA. E estou até hoje, há 32 anos, né, trabalhando, dando aula, fazendo pesquisa e fazendo extensão. E gestão também, né, em determinados períodos. Então, de uma forma assim, muito rápida, né, essa foi a minha carreira, né, para chegar até hoje que eu estou, né, como professor titular aqui da Faculdade de Ciências Agronômicas. Professor, e se você pudesse deixar uma mensagem, principalmente para os estudantes de agronomia que vão assistir esse vídeo, qual mensagem que você passaria para eles, principalmente de conselho, assim, que eu diria? Eu diria o seguinte, usufruam da faculdade, porque ela tem muito a oferecer. Sejam curiosos, corram atrás das informações, das pesquisas, das coisas que estão sendo feitas aqui dentro, porque tem muita coisa sendo feita. Basta a gente ir procurar, basta a gente correr atrás. Tem alunos de pós-graduação com pesquisas belíssimas, tem professores com pesquisas belíssimas, né? E tudo na atualidade, tudo atual, né? Então, é muito importante as pessoas despertarem, né, para curiosidade, serem curiosas, irem atrás, verem. Eu comento sempre assim, meu primeiro estágio foi fazer um projeto de beneficiamento de grãos. Era o primeiro ano, a disciplina era desenho técnico. Eu fui fazer. E aprendi a fazer, então, todo um sistema de beneficiamento de grão. E eu falei, eu nunca vou usar isso. E não é que na minha gestão aqui na fazenda, com o supervisor, eu que instalei, junto, é claro, com toda a equipe, os silos de beneficiamento de grãos aqui da faculdade. Então, aquilo que parecia que nunca ia ser utilizado, sempre retoma de alguma forma. Sempre você aproveita o conhecimento. O conhecimento nunca é desperdiçado. Então, aproveite o conhecimento que nós temos aqui dentro. Muito bacana, professor. Agora entrando na parte, né, da importância que o senhor enxerga assim do Senagre Júnior, principalmente na questão de o Senagre levar conhecimento, né, e informação para o campo, para o produtor, né, atuando ali diretamente na extensão da faculdade. Como que você enxerga assim a importância da atuação do Senagre na extensão aqui da faculdade? Eu enxergo mais do que você coloca a questão de levar o conhecimento para o campo. Eu sou anterior a isso. Primeiro, eu vejo a importância do Senagre
no sentido de vocês, alunos que estão aqui empreendendo, ganharem esse conhecimento, fixar esse conhecimento, explorar esse conhecimento até antes mesmo de ser dado na disciplina. Então eu vejo que o Sinagre Júnior é uma forma excelente de aprendizado, né? Ele incentiva o aluno a correr atrás das informações e isso faz o aluno crescer. Um primeiro aspecto, profissionalmente na área agronômica. Um segundo aspecto, como a organização, como uma questão de relação humana, como aprendizado nessa relação, uma vez que vocês fazem aqui vários cursos que promovem esse conhecimento, essa expertise em várias outras áreas. E você, mais do que eu, sabe muito bem que as empresas hoje, muitas vezes, não querem só uma questão técnica. Elas querem um profissional com uma inteligência emocional, que consiga trabalhar com uma equipe, e isso vocês trabalham muito bem aqui. Então, veja, no primeiro aspecto, ganhar conhecimento através de, diretamente no campo, levantar esse conhecimento, conversar com os professores e conseguir colocar isso na prática. Um segundo conhecimento, ganhar um conhecimento geral, né? E o terceiro ponto é o que você colocou. Então, veja, além de todo esse ganho, você tem a oportunidade de levar isso para os produtores. E quantos produtores hoje a empresa já não atendeu, levando esse conhecimento a um custo muito barato, permitindo então que os produtores usufruam da expertise da empresa Júnior, no sentido de levar esse conhecimento, de trazer informações e de promover o ganho de produtividade dos produtores. Então, olha, a empresa Júnior, ela cada vez mais terá uma importância muito grande dentro dessa questão de formação do aluno como profissional e como pessoa, mas também em conseguir levar esses conhecimentos para o campo, para os produtores. Professor, fala aí pra gente agora o que te motivou a assumir o posto de tutor do Senagre. Então, veja, eu ao longo da minha carreira, eu fui prestando atenção da importância que é essa relação universidade e empresas privadas. E isso, cada dia mais, está aumentando, né? A gente vai precisar cada vez mais buscar recursos fora, uma vez que hoje, dentro da universidade, a gente não tem esse recurso todo aqui. E tem um aspecto também interessante. Um projeto bem feito, você consegue colocar ele no mercado fácil. E isso faz com que você trabalhe melhor o projeto, porque você sabe que tem um mercado e uma concorrência em cima de um projeto de pesquisa. Tá certo? E eu enxergo exatamente isso na empresa Júnior. A empresa Júnior é dar um start ainda a nível de graduação para que o aluno consiga, já dentro da graduação, ainda durante o curso, ganhar esse conhecimento, que eu só fui conseguir ao longo da minha carreira, né? Na minha época, a importância disso não era tanto, o governo ou mesmo o serviço público, a faculdade, fornecia todo o recurso necessário. Hoje não. Hoje, para fazer uma pesquisa, eu tenho que fazer uma composição de empresas que me ajudem a financiar essa pesquisa. E isso eu aprendi ao longo do tempo. Vocês, como empresa Júnior, estão fazendo isso agora. E eu acredito muito nisso. Eu acredito que esse é o caminho. E por isso que eu estou aqui, na verdade, como tutor. Aceitei, né, essa função, porque justamente eu enxergo nessa função uma formação mais íntegra, mais completa dos nossos alunos. Professor, entrando agora na questão da importância, né, da análise química de solo e recomendação de adubação, que é o tema de hoje da nossa série, né? O que você poderia dizer aí para os clientes, produtores que vão nos assistir? Qual que é a importância, o que é a análise de solo, né, primeiramente, e qual que é a importância que uma análise de solo tem? Bom,
Aqui eu vou fazer uma comparação que acho que todo mundo conseguirá entender um pouco melhor. Se você for no médico e sentar na frente do médico, o médico fala assim, olha, você está com um problema de sangue, seus glóbulos brancos estão muito altos, você está com um problema de diabetes, só olhando no teu olho, você vai acreditar nele? Certamente não. Né? A mesma coisa é a análise de solo para nós. É a nossa ferramenta para poder enxergar o solo e observar nesse solo como é que está a sua fertilidade. Toda planta, para desenvolver, precisa ter um solo equilibrado, precisa ter um pH adequado, precisa ter um teor de matéria orgânica bom, fósforo, potássio e assim por diante. Todas essas informações constam na análise de solo. E, portanto, essa ferramenta não pode ser dispensada. Porque se assim o for, quem está recomendando está chutando. Porque ele não sabe exatamente como é que está o fósforo. Se o fósforo estiver baixo no solo, eu vou recomendar uma quantidade alta de fósforo. Se o fósforo estiver alto no solo, eu vou conseguir economizar com essa aplicação. Então veja, à medida em que eu não considero a análise de solo, eu estou dando um chute, posso até acertar, mas tenho muita chance de colocar em excesso ou em falta o nutriente para a cultura. Então, gente, a análise de solo tem um custo muito barato pelo benefício que ela traz. Né? Então, fazer análise de solo é você ter nas suas mãos a realidade das práticas que você vai poder fazer para potencializar a tua produtividade. Então, fazendo uma boa análise de solo, eu vou fazer uma calagem adequada. Eu sempre falo assim, alguém com estômago ruim consegue comer? Não. A planta com pH ácido também tem dificuldade de absorver os nutrientes. E por isso, equilibrar esse pH dentro de uma faixa adequada é o ideal. É a primeira prática, é a primeira informação que a gente olha na análise de solo e transforma em recomendação. Depois disso, teor de fósforo, teor de potássio, vão nos indicar então as quantidades desses nutrientes a serem aplicados. Portanto, a base da quantidade aplicada de fósforo, que a gente pode usar num NPK ou mesmo num adubo individual, ou de um potássio, pode ser um KCl, ou também numa mistura NPK, ela se baseia na análise de solo. Quem faz uma recomendação padrão, sem considerar o solo, está errando. Tá? Então, essa é a importância da análise de solo. Fora esses nutrientes que a planta precisa em grande quantidade, que é o nitrogênio, o fósforo, o potássio, o cálcio, o magnésio e o enxofre, que saem na análise, também tem mais 5 nutrientes que a planta precisa em pequena quantidade, que é o boro, o cobre, o ferro, o manganês e o zinco. E mesmo a planta exigindo pequenas quantidades, esses elementos são essenciais. Uma figura que vocês, alunos, conhecem muito bem e que talvez alguns produtores não conheçam, a gente fala que esse conjunto de nutrientes é como se fosse um barril. E cada tábua do barril é um nutriente. Então, quando você tem um nutriente com a tábua quebrada, significa com teor mais baixo, eu não vou conseguir nunca encher o barril, ou seja, atingir a máxima produtividade. E, portanto, eu só vou conseguir atingir a máxima produtividade quando todos esses elementos estiverem equilibrados. Como é que eu equilibro? Olhando uma análise de solo. Então, gente, a análise de solo é a ferramenta essencial para poder atingir produtividades ótimas. E a análise de solo permite que eu vá adubando as culturas ao longo do tempo e a fertilidade vai subindo. Com isso, eu vou diminuindo a minha adubação, tá certo? Então, também existe uma questão econômica importante por trás disso, porque eu não vou estar desperdiçando e colocando adubo em excesso,
que primeiro é um gasto econômico, segundo, uma questão ambiental, de você preservar esses nutrientes no solo. A gente sabe que se colocar muito adubo, pode até produzir um pouquinho a mais, mas não paga o custo do adubo. Então, uma questão importante que mexe muito no bolso do produtor, né, é a questão econômica. Ou se ele adubar em excesso, colocando quantidades altas, falando, não, quanto mais melhor, ou colocando quantidades inferiores, nas duas situações ele está perdendo. Um segundo aspecto seria a gente pensar que com a adubação eu melhoro qualidade. Então, quando eu trabalho com adubação equilibrada, eu melhoro a qualidade do produto agrícola. E essa qualidade leva o quê? A uma comercialização melhor, a um preço melhor do produto. Então, vamos falar assim, uma qualidade melhor de tomate. São tomates maiores que recebem mais preço. Uma qualidade melhor de alface, uma cabeça maior. E assim por diante. Além do chamado tempo de prateleira, que é aquele tempo entre que você colhe e o que você comercializa, né? Evitando então que as plantas, né, os materiais colhidos apodreçam mais rápido e assim por diante. Então, o segundo aspecto. O terceiro aspecto é um balanço entre os nutrientes. O que quer dizer isso? Então, toda vez que eu olho a análise de solo, eu sei exatamente a quantidade a ser aplicada de potássio para que ele não seja excessivo e comece a atrapalhar outros nutrientes, por exemplo, cálcio e magnésio. Eu sei que parece complicado para alguns eu falar esses nomes, mas o que eu quero dizer assim, é uma gangorra. Se eu subo muito nutrientes no solo, a planta só enxerga ele e deixa de absorver os outros. Portanto, também cria um desbalanço. Então veja quantos prejuízos a gente coloca aqui que não fazer uma análise de solo que custa R$30 para ver todos esses nutrientes reflete na produção final. Então, gente, para ser assim um pouco mais duro, né, chega a ser até um ponto de ignorância não trabalhar com análise de solo, porque você está perdendo dinheiro, está perdendo qualidade não fazendo isso. Professor, resumidamente, você poderia dizer quais são os procedimentos corretos que a gente deve fazer em uma análise de solo? Os cuidados que a gente deve tomar? Perfeitamente. Então, primeira coisa, o produtor ele deve ter um croquis da área que ele vai trabalhar, né? O que quer dizer um croquis? Bom, eu tenho a ideia da minha propriedade, onde efetivamente eu quero produzir, onde eu quero trabalhar, e esse desenho dessa área, ele tem que estar dividido por áreas de utilização. Então, por exemplo, eu tenho uma cerca aqui, do lado de cada cerca eu plantei milho, portanto eu já adubei. Diferente do lado de cada da cerca que tinha pastagem. Então, aqui na pastagem é uma análise de solo que vai representar essa área. Aqui na área de milho é uma outra análise. Esse é um ponto importante. O croquis divida as várias áreas. Só quando eu falo uma análise, não quer dizer que uma única amostra representa toda aquela área. Vai depender do tamanho dessa amostra, dessa área. Se essa área for uma área muito grande, eu tenho que fazer o quê? Vários pontos. Principalmente localizar esses pontos de modo que eu possa observar se existe alguma variação nessa área que foi cultivada de um jeito ou do outro. Normalmente, essas variações acontecem em função de relevo. Então, o topo da área normalmente tem uma característica diferente da parte de baixo e da parte última, lá na parte mais baixa do solo, né? Então, esse relevo também existe uma mudança na característica química do solo. Tá? Então, dentro de uma área, por exemplo, de pastagem, eu tenho que observar também isso e fazer as subdivisões. Tá? Bom, como é que eu vou fazer isso? Eu vou coletar essa amostra de solo. Se forem culturas que eu vou trabalhar como cereais, como pastagem,
eu posso fazer a amostragem na camada de 0 a 20 centímetros. Na verdade, existe equipamento chamado trado amostrador, né, que é muito fácil de trabalhar e que tira efetivamente essa camada. Não adianta ir lá com o enxadão e tirar a camada de cima apenas, que isso não representa onde efetivamente as raízes vão se desenvolver, que é nessa camada de 0 a 20 centímetros. Se for para implantar um pomar, por exemplo, de laranja, de caqui, bananeira, o ideal seria tirar uma camada de 0 a 20 e uma segunda camada de 20 a 40, separando essas duas amostras. Por quê? Quanto mais você vai afundando no solo, vai mudando essa característica e o solo vai se tornando mais pobre. Então, como essas culturas exploram o sistema radicular mais profundo, é legal que tenha toda essa camada corrigida, toda ela adubada adequadamente, para que a planta consiga ter um volume maior de raiz e, consequentemente, desenvolver muito mais. Eu já vi áreas que o pessoal implantou muito rapidamente o pomar de laranja, considerando apenas a camada de 0 a 20, plantou muita planta num momento só, não cuidou efetivamente dessas correções. Passaram 2 anos, você sacudia a planta porque ela não tinha formado o sistema radicular. Então, para culturas perenes, a base é muito importante, porque você não vai mudar de um ano para o outro. Aquela cultura vai ficar vários anos lá. Então, fazer a base, corrigir em profundidade o solo, é uma operação importantíssima. Um prédio sem alicerce não segura. Mesma coisa uma planta que vai ficar lá por muito tempo, né? As culturas anuais, que exploram o sistema radicular mais curto, se você não conseguir uma correção boa no ano seguinte você pode conseguir, exceto se for plantio direto, que daí você já preparou seu solo para não haver revolvimento. Então, no plantio direto também é uma oportunidade de você fazer uma boa correção para que isso perdure por mais tempo. Ficou algum ponto? Será que? Professor, acho que seria interessante também a gente comentar o erro desses procedimentos, o que levaria na análise de solo. Influenciaria alguma coisa se a gente cometesse algum erro ali na coleta do solo? Isso. É muito legal essa pergunta, porque também ocorre isso. Eu recebo muitas vezes as análises do laboratório e muitas vezes eu peço para repetir uma amostra, porque aquela amostra está fora do padrão. Então, coletar a amostra próximo a esterco. Então, em pastagem, onde o animal defecou, não pode coletar a amostra, porque certamente existe uma contaminação, né? Áreas diferentes da área normal, vamos supor, eu tenho uma pastagem, mas aqui está mais verde a pastagem. Mas é uma pequena área, essa área deve ser isolada. Por quê? Porque eu não vou considerar essa mistura, vamos dizer, em relação a uma área muito grande. Isso é um contaminante. Área de cupim, onde você percebeu que existia um cupim, alguma coisa, ou seja, houve uma inversão do solo de baixo que veio para cima, é uma outra característica. Então, deve-se evitar aqueles pontos que fogem do padrão da área de coleta. Então, porque isso, uma pequena amostra misturada ao material pode resultar num resultado totalmente diferente. Inclusive, um cuidado que a gente fala aqui, é o seguinte, sempre usar para essas coletas baldes, para coleta de solo, baldes limpos, tá? Porque se tiver um pouquinho de adubo lá, certamente ele vai contaminar. Utilizar saquinho de plástico para conter essas amostras limpo, né? E uma outra questão prática também, anotar claramente no saquinho a que área se refere àquela amostra. Porque muitas vezes o produtor esquece de fazer essa anotação, chega lá e fala, mas isso aqui, esse resultado é dessa ou dessa área? Tá? Então, a coleta certa tem que se basear no croquis. Naquele ponto do croquis você vai colocar uma numeração e essa mesma numeração tem que bater no saquinho da amostra que você está levando o solo.
E uma outra questão importante, gente, e às vezes vejo o pessoal chegando no departamento com um balde de solo. Não precisa. Bastaria o quê? 100, 200 ml de solo que você amostrou em vários pontos, subamostrou, ou seja, colocou num balde, fez uma mistura, tirou uma subamostra e colocou lá dentro. É claro que isso tem que ser bem feito, né? E por isso que a gente recomenda usar o trado. Porque o trado, gente, ele sempre tira o mesmo volume de solo. Quando eu tiro com o enxadão, ora sai um pelote maior, ora sai um pelote menor, e o trado não. O trado amostra sempre o mesmo volume. Então, cada ponto pode compor uma amostra composta, e daí você tira uma subamostra. Professor, o produtor fez uma vez análise de solo, daqui quantos anos ele vai precisar repetir essa análise ou só uma vez já resolve ali, ele nunca mais precisa fazer análise de solo na área dele? Na verdade, quando você coloca, a partir da análise de solo, a sua adubação, essa adubação, ela vai melhorar a fertilidade do solo se o teor não estiver bom. E parte desses nutrientes vão embora com a cultura. Então, na verdade, você não tem mais aquilo que você teria quando você colocou o fertilizante. E, portanto, para ter uma boa recomendação, o importante é que a cada ciclo se repita essa amostra, para ter certeza que você está com o teor adequado e quanto que você vai ter que colocar. Vai ser uma quantidade menor, porque eu já coloquei no ano passado. Certamente. E esse custo, né, certamente bate o preço da amostra, porque você vai estar ganhando em colocar menores quantidades em função da tua amostra, da tua análise, né? Então, nós temos que fazer uma repetição anual dessa amostra. E, em algumas situações, inclusive, quando, por algum motivo, a pastagem não está crescendo adequadamente, ou aquela planta de caqui está derrubando fruto, a gente utiliza ainda a análise de solo no meio do ciclo para poder enxergar alguma coisa que está causando esse problema. Não só a análise de solo, mas também uma outra ferramenta que nós vamos discutir em outro momento, que é a análise de folha, né? Através dessas ferramentas, né, nós podemos então colocar a adubação dentro do nível adequado. Professor, fizemos a coleta já correta, né, da análise de solo ali, depois de toda a sua explicação, e agora chega para a parte da interpretação dessa análise de solo. Qual que é a importância dessa etapa, né, dentro, junto, ali em conjunto, né, com a análise de solo? Perfeito. Então, esse é um ponto-chave, né? Uma vez que você fez todas as etapas corretas, você está em mãos com uma análise que te fala exatamente como é que está seu solo. Então, cabe agora uma pessoa técnica que tem uma experiência nessa interpretação, assim como os médicos interpretam os exames médicos, nós, agrônomos, os engenheiros florestais, né, interpretamos esse resultado para poder, então, recomendar a quantidade adequada, a quantidade certa para aquela cultura. Então, gente, não existe um padrão, não existe uma única receita. Para cada análise de solo, existe uma recomendação. Para cada nível de produtividade, existe uma recomendação. Para cada nível tecnológico do produtor, existe uma recomendação. Então, cabe ao técnico que está interpretando isso, entender a situação do local, entender o nível tecnológico do produtor, para poder, então, fazer a boa recomendação. Então, é aí que vale todo o conhecimento que se tem, né, que se ganhou ao longo da graduação no sentido de poder interpretar e recomendar a melhor dose. Professor, então agora encerramos esse primeiro episódio desse nosso novo quadro, que leva conhecimento diretamente para os estudantes e também para os produtores rurais. Queria agradecer muito a participação do senhor nesse primeiro episódio. Para mim é uma satisfação imensa ter acompanhado assim, você, ter você como nosso tutor. Eu deixo aqui nossa gratidão
Em meu nome e também em nome de toda a empresa Senagre Júnior. Eu que agradeço, né, a oportunidade de estar aqui, né, podendo passar um pouco desse conhecimento que a gente tem, que adquiriu ao longo do tempo, poder incentivá-los e motivá-los nessa área tão bonita que é a nossa área agronômica, né? Quanta coisa é possível ser feita, né? E eu espero realmente que essa minha motivação chegue até os alunos e que chegue até os produtores e enxergue a importância do tema que nós abordamos hoje, que é o tema de análise de solo. Vejo quanto de resultado isso pode gerar ao produtor e quanto de economia, né? Que é um ponto importante que todo produtor procura, né? A questão da participação como tutor, para mim é um prazer muito grande, né? Agradeço o convite, né, de estar aqui para poder discutir isso e o convite, é claro, de participar com vocês nessa tutoria. Muito obrigado. Muito obrigado, professor. Obrigado a vocês que estão nos assistindo e acompanhem os próximos episódios.